Vamos continuar a adorar. Feche os teus olhos e continue adorando. Ninguém na terra pode ministrar ou pregar melhor aos nossos corações do que o próprio Espírito Santo de Deus. Continue adorando. Aleluia. O cântico universal. O cântico que eternamente será entoado diante do Senhor. Louve a Yah. Porque esta palavra aleluia contém o nome do Senhor. Muitos falam aleluias sem entender que o final desta palavra tem o nome de Deus, Yah. Vamos nos unir nesta manhã ao coro dos anjos. Você sabia que se você não gosta de adorar, não teria muito que você pudesse fazer no céu? Que o Senhor possa olhar para este lugar nesta manhã e ver todos os corações convergidos nele. Por isso, neste momento, desconecte-se de tudo, feche os teus olhos e vamos adorar como um só homem diante do Senhor. Põe o seu coração no Senhor, olhe para Ele através dos olhos do teu coração e diga aleluia. Aleluia. Imagine que o seu Senhor está olhando hoje para este lugar e observando aqueles cujo coração estão nele nesta manhã. Como se o coração deles tivesse uma corda da glória conectado com o céu. Um tubo ligado direto. E o Senhor de repente puxasse. Onde está o teu coração? Tu és santo, Tu és santo. Olhe para Deus e diga: Tu és santo. Para que nunca aconteça conosco o que está escrito: este povo me adora com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Concentre todo o teu ser no Senhor nesta manhã, neste momento. Olhe para Ele e diga: Santo, Tu és 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 santo. Que todo ser que vive e respira te adore. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Ó Espírito Santo, captura o coração do seu povo nesta manhã, para que haja uma convergência. Tu és santo, Tu és santo. Põe a mão no seu coração e diga que Ele é santo, que o Senhor é santo, porque o Senhor está dentro de nós. Santo, Ele é o tesouro que nós guardamos no nosso coração. Tu és santo, 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 Tu és santo. Sofonias 3. Na versão RA, versículo 8b, 9 e 10. Santo, Tu és santo, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Versículo 9. Então, quando o Senhor devorar toda a terra com o fogo do seu zelo, então darei lábios puros aos povos
para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo, voluntariamente, de todo o coração. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Versículo 11, parte B. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E quando ele derramar a sua alma na morte, e comprar um povo através do penoso trabalho da sua alma. Versículo 12. Tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo manso e humilde, que confia em o nome do Senhor. Um povo que será conforme a imagem do Cordeiro. Os meus adoradores. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Então ouvi que toda criatura que há no céu, toda criatura que há sobre a terra, aleluia, e toda criatura que há debaixo da terra, e toda criatura que há sobre o mar, aleluia, aleluia, e tudo que neles há, estava dizendo,
àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Então os anciãos se prostraram e adoraram a Deus, dizendo: Amém, Amém. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, Adonai, Elohim, Tsabaoth, Kadosh, o Santo de Israel, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o sublime e eterno Deus, digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nesta manhã nós queremos, neste lugar na terra, exercer o nosso chamado e a razão principal da nossa criação. Um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o padrão de purificação do céu. Totalmente conectado e convergido por Cristo Jesus ao céu, à pátria celestial a qual eles pertencem. Porque, Senhor, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, tem distraído e tem divergido o foco do homem criado para o louvor da sua glória, para qualquer outra coisa que não é o Senhor, seu Criador. E assim, o princípio da criação, como tu a criaste, não tem se cumprido, tem sido abortado, tem sido sabotado. Se um homem, um ser humano, arrependido dos seus pecados, porque foi convicto do Espírito Santo dos seus pecados, abandona os seus maus caminhos, nasce de novo, é reconectado com Deus, agora através daquele que foi obediente até a morte de cruz. A obediência agora é estabelecida no nosso coração. O Filho obediente vem habitar em nós. Um minuto, um segundo de conexão deste homem com o céu faz um estrago nas trevas. Mas o Senhor, com muita tristeza, denunciou em Isaías: este povo me louva com seus lábios, mas o coração deles não está em mim. Eu não sou o tesouro do coração deles. Por isso, Senhor, nós te imploramos nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus, o único que pode gerar a tua vida em nós, gerar o teu Filho em nós, que Ele possa agora estabelecer em nós a perfeita adoração, que é o reconhecimento de quem tu és, e então prostrar-se diante de ti em total e absoluta obediência e submissão. Pois até daquele louco gadareno está escrito: nada podia contê-lo,
nada podia detê-lo, correntes. Ele arrebentava, ele andava pelos cemitérios, ele andava como um louco desvairado. Uma multidão de demônios atormentadores habitavam nele. Mas quando ele viu Jesus, ele correu e o adorou. Nós sabemos que ele não chegou em Jesus e começou a cantar aleluia, aleluia. Ele não fez isto. Ele correu e disse: Senhor, só Tu podes me libertar. Senhor, só Tu podes me salvar. Senhor, só Tu tens autoridade sobre esta legião que me escraviza e me domina e me atormenta. A verdadeira adoração é um povo que reconheceu quem Deus é e cai com o rosto em terra diante dele. E daí em diante, este ser que estava desconfigurado e morto no pecado é ressuscitado. E então, agora começa a louvar e adorar o seu Criador, porque ele voltou à posição, ao projeto inicial da sua criação. Aleluia. Nesta manhã, meus amados, este lugar físico na terra deve ser sempre um centro de adoração genuína ao Senhor. Adoração inspirada pelo Espírito Santo, regida pelo Espírito Santo, até o ponto em que os cânticos do céu finalmente são ouvidos na terra. Os cânticos que manifestam a soberania de Deus e que traz ao homem aquilo de que está escrito: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é alegria, é justiça, é paz no Espírito Santo. Nós sabemos que através da Bíblia, a adoração é o que sempre trouxe vitória sobre os inimigos e sobre as trevas. Israel conhecia bem isto. Todas as vezes que eles estavam diante de uma situação que fugia ao controle deles, eles juntavam os sacerdotes e adoravam a Deus. E o Senhor intervia, porque havia um reconhecimento da dependência de Deus, um reconhecimento da onipotência de Deus, um reconhecimento de que só Deus poderia salvá-los, livrá-los. Mas como esta verdade foi totalmente corrompida e distorcida. E nesta manhã, o meu desejo é que através deste momento, todos possam entender o que significa o reino de Deus.
O profeta do Senhor, o Dr. David O'War, um homem que o Senhor levantou nesta terra, uma voz que o Senhor fez soar, uma trombeta gigantesca que está ressoando em toda a terra e no universo, anunciando que o momento mais aguardado, desde a criação da terra, desde a queda do homem, finalmente está prestes a chegar. Em questão de alguns poucos anos na terra, e alguns minutinhos ou segundinhos no céu, ou milisegundos no céu, o reino de Deus finalmente será estabelecido na terra que Ele mesmo criou. Em todos os tempos, o profeta do Senhor diz que neste tempo, vamos falar neste ano de 2025, esta geração está prestes a ver a manifestação da maior e mais poderosa promessa que Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar, de todo o universo, de todos os planetas, dos céus, finalmente, Ele vai cumprir a maior de todas as promessas que Ele fez na Bíblia. O Senhor Deus prometeu que nele viria para reinar na terra e sobre o povo dele, para que esta humanidade, para que esta terra, este primeiro céu e esta primeira terra, criados em Gênesis 1, pudesse, antes de desaparecer para sempre, provar o reino do Criador. Ficaria registrado para sempre que Ele veio. E maravilhosamente, todo ser humano, desde Adão, tem dentro de si a eternidade. E todos os que se conectaram com Deus conseguiram. Deus deu a eles a capacidade de contemplar a eternidade e saber as coisas que virão antes que aconteçam. Porque o reino de Deus, Ele iniciará na terra fisicamente. Jesus virá fisicamente, com o corpo com o qual Ele ressuscitou. Um corpo que podia ser tocado pelas mãos físicas dos apóstolos. Um corpo que podia comer o pão, o peixe, a comida física da terra. Jesus voltará e todos o verão. Mas até lá, onde está o reino de Deus? Até que o reino de Deus se manifeste na terra, onde está? Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. O Senhor diz para nós: se o Senhor conseguisse, o Espírito Santo, se Ele encontrasse lugar nos nossos corações para que nós pudéssemos entender a gravidade da vida de um ser humano sobre a terra, a gravidade da sua vida, esta terra talvez estaria diferente. Ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com uma aparência visível. 21. Nem dirão: ei-lo aqui,
O reino de Deus está no Quênia. O reino de Deus está neste lugar físico. Ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Repita comigo: o reino de Deus está dentro de mim. O meu ser é um reino aonde o Senhor deve estar sentado no trono e reinando sobre mim. Amados, o reino de Deus claramente é uma condição aonde Deus se assenta no trono e é tudo. E aquela vida, minha vida e a sua vida, a partir daquele momento, começa a girar em torno dele. Começa a viver segundo o padrão dele. Começa a obedecer as leis e os mandamentos eternos dele. Porque este reino eterno que é estabelecido em nós, quando o Espírito Santo nos leva a um profundo e genuíno arrependimento pelo pecado, e nos traz de volta a reconhecer quem Deus é, e que só Ele é, e que nós devemos a Ele tudo, e que nós somos dele. Esta vida agora tem o poder para obedecer a Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Então o profeta do Senhor, ele está dizendo que o arrebatamento, como é conhecido, são os cidadãos do reino de Deus, aqueles que foram comprados com sangue e se tornaram reino, porque Deus veio a ele. Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Esta vida torna-se um centro de adoração a Deus. O teu coração e o teu ser é um centro, é uma terra de adoração, é um monte de adoração a Deus. Então eu pergunto: será que esta geração como nós conhecemos vive isto? Será que eles entenderam isto? Será que o reino de Deus se manifestou nestas pessoas que hoje nós vemos que se chamam cristãos? Eles vivem o padrão do reino. Eles vivem segundo as leis e as ordenanças do reino. A vida deles está sendo totalmente guiada e ordenada por Deus? Eu me arrependo. Eu me arrependo. Porque o evangelho deste tempo chama o homem para vir pedir algo a Deus, ou conseguir algo de Deus. Transformaram Deus como que num gênio da lâmpada. Peça o que você quer e Deus vai te dar. Quando na verdade o Senhor veio para esta terra para separar para Ele um povo, como nós lemos em Sofonias 3. Veja que trágico. Muitos que poderiam ter sido escolhidos e estariam com o Senhor para sempre, foram totalmente desviados do propósito e nunca alcançaram o objetivo para o qual eles foram criados. A maioria esmagadora da igreja ou da humanidade, quando é levada diante da árvore do conhecimento, ela continua fazendo a escolha
de Adão. Desviados da árvore da vida, desviados de Deus. Então o profeta do Senhor diz que finalmente haverá no céu um grande banquete, uma grande celebração, um grande júbilo. Por quê? Porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor estabeleceu o Evangelho, por isso ele se chama Evangelho Eterno. O Evangelho das Boas Novas diz: o Senhor vai reinar na terra. Depois que por um período de purificação, de geração em geração, o Senhor Deus, o Criador, vai separar para Ele mesmo aqueles que o buscaram, aqueles que entenderam, aqueles que se submeteram. Eles foram separados para ser os súditos, os cidadãos do reino de Deus. E neste dia, que na Bíblia está relatado como a ceia das bodas do Cordeiro de Deus, o fruto do penoso trabalho da alma do próprio Deus, o Messias, finalmente entrará no céu. Um povo que, quando foi iluminado, quando foi despertado, quando foi ressuscitado pelo Senhor para ser reconectado com Ele através da cruz e do sangue de Jesus, este povo finalmente será atraído para Ele, porque a partir daquele dia eles nunca mais viveram as suas vidas. Eles viveram para Deus, porque eles sabiam que tudo que tem aqui tem o único objetivo de desviar os filhos de Deus do foco da eternidade. O livro de Romanos diz que Deus se manifesta e os atributos dele são manifestados pelas coisas criadas. Mas veja, isto é uma infância. É uma criança que, para conhecer o Criador, precisa ver uma coisa criada. Isso ele está falando do homem natural. Mas os filhos de Deus, eles agora habitam na presença do Criador. Eles não precisam mais de nada visível e palpável para ter comunhão com Ele. Então, este grande júbilo que vai acontecer no céu, e está muito próximo, nós somos esta geração. Está escrito que o Senhor já havia predeterminado que haveria um reino eterno que começaria na terra e se estenderia depois por toda a eternidade. E que neste reino haveria súditos, haveriam cidadãos que reinariam como Senhor, com o Senhor, como filhos de Deus. E o Senhor, nesta última geração, está reunindo aqueles que finalmente, este povo, porque eles desprezaram tudo daqui de baixo, em favor e por amor ao reino eterno de Deus, eles serão arrebatados, eles serão puxados, eles serão levados repentinamente para Deus e não verão a morte. Aleluia. Então, isto tudo, essa história trágica e maravilhosa ao mesmo tempo, começou na eternidade. Sempre começou com a manifestação de um pecado que trouxe divisão e separação. No céu, quando houve pecado, a partir daquele momento, começou uma separação entre os anjos. Aqueles que foram seduzidos pelo pecado tomaram um partido. E aqueles que não foram seduzidos, permaneceram fiéis ao Criador.
e o céu foi purgado do pecado. Nunca mais entrará lá. E nós sabemos que o líder principal desta grande rebelião era um adorador. Por isto, aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, eles são remidos para adorar a Deus. Quando o pecado se manifesta, como se manifestou na terra, começa imediatamente uma separação. Porque agora o homem, bem como os anjos, tem o direito de escolher se amam a luz ou as trevas. Se amam a verdade ou a mentira. Se amam a Deus ou a eles mesmos. Então, desde o início, há uma separação. E tudo isto tem acontecido de geração em geração, até culminar com a nossa geração. Mas o Senhor Deus, em Gênesis 3, capítulo 15, Ele declara que Ele poria inimizade, Ele traria destruição ao destruidor. Se você ler Isaías capítulo, o Senhor está me trazendo aqui, eu acho que é 33. O Senhor dá um aviso solene ao destruidor. Sim, Isaías 33 ele diz: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Neste tempo, desde a criação, desde a cruz, quando ele foi exposto, o destruidor foi exposto, ele tem sido usado por Deus como um instrumento para a separação dos verdadeiros filhos de Deus. Mas o Senhor prometeu em Gênesis 3,15 que Ele vai destruir, que Jesus na cruz, Ele esmagou a cabeça desta serpente, e isto certamente vai acontecer. Então, quando falamos em reino de Deus, o reino de Deus neste momento, antes do juízo, antes da tribulação, o reino de Deus está dentro de cada ser humano. Por isso a tua consciência de que Deus habita em você, de que o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de nós, tem que trazer uma consciência real da presença de Deus na nossa vida. E qualquer pensamento, qualquer desejo pecaminoso, qualquer sentimento pecaminoso, seja de ira, seja de raiva, seja de ódio, seja de desejos impuros, sexuais, ou desejos maldosos com relação às pessoas, tudo isto agora tem que ser purgado de dentro de nós, porque o Deus Santo habita em nós. E o profeta do Senhor, ele disse que todo o ser humano está sendo preparado por Deus. Está sendo chamado, hoje a Bispa Cidinha iniciou com Romanos 8, a partir do versículo 26, onde fala que o Espírito Santo, Ele ora em nós porque não sabemos orar como convém. Aí ele vai chegando ao versículo 29 e 30, aonde diz que há um povo que Deus escolheu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou. E quando chega a hora certa, Ele vai glorificá-los, ou seja, a morte será destruída. Amados, desde a queda do homem, Deus não reinou mais na terra. Deus reinou em e através de homens, de seres humanos que se renderam a Ele. Por isso, a terra está tão destruída.
Porque o inimigo conseguiu corromper o evangelho, conseguiu tirar o foco da verdadeira criação do homem e da redenção do homem. Mas o Espírito Santo incansavelmente em todas as gerações iluminou alguém que entendeu, e a luz permaneceu acesa até os nossos dias, quando agora o Senhor fez resplandecer uma tremenda, magnífica, gigantesca e maravilhosa luz através de um profeta verdadeiro que está levando a igreja de volta ao verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, e preparando um povo na terra para ser a habitação do Deus vivo agora e habitar com Deus no céu e reinar com Ele na terra e depois habitar com Ele eternamente no céu. Então, este livro vai ser fechado. Todos aqueles que entenderam, eles gemeram, eles ansiaram por este reino. E quando o Senhor veio à terra, quando Jesus estava ensinando os seus apóstolos a orar, maravilhosamente, Ele fez com que eles pedissem ao Pai que venha o reino de Deus. Ele disse: peçam ao Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino. Senhor, eu quero viver o reino de Deus na terra. Mas Ele disse: não espere que o reino de Deus virá no governo. Não espere que o reino de Deus virá por uma pessoa ou em um lugar. Nesta dispensação, Deus está reinando nos nossos corações. Mas um dia, e está muito próximo, quando o Senhor preparar agora esta noiva, e pode ser hoje, amados, a grande angústia do meu coração tem sido que eu tenho uma consciência que nós podemos estar aqui agora e o Senhor aparecer no céu e levar os que estão prontos. Deus está reinando no teu coração. A sua vida, ela é totalmente firmada nos princípios eternos da palavra de Deus, mesmo habitando em meio a este pecado. Você está conectado com Deus? O profeta do Senhor fala assim: a terra é o centro da adoração a Deus. A terra é o centro da adoração a Deus. Eu te pergunto, você vê isto? Você vê pessoas andando na rua adorando a Deus? Você vê pessoas dentro da sua casa fazendo o seu trabalho doméstico em adoração a Deus? Você vê pessoas nos seus escritórios, nos seus carros, nos seus ônibus, nos seus trens, adorando a Deus? Será que Deus tem olhado para a terra e tem subido até Ele algum incenso agradável? Amados, nos dias de Noé, somente um. Toda a população da terra, os milhares, Deus detectou um. Oh Jesus, será que seria eu naquele dia? Você para pensar nisto? Eu medito o tempo inteiro. Se Deus disser assim, nos últimos dias, ficar escrito, as gerações que ainda viverão na terra antes de ser destruída vão saber, nos dias da vinda do Messias, bem que Ele avisou que seria como os dias de Noé. Ele só encontrou um. Este único um seria você? A tua vida está de tal forma centrada
e unida a Ele, e dissolvida nele a tal ponto que se Ele subir, você subiria com Ele. Será que se você hoje fosse esse único, o que te prenderia? Ou melhor, deixa eu falar diferente. Se não fosse você este único, o que te prendeu? O que foi mais importante para você? Aquilo que você vai perder para sempre. E perdeu Deus também. Este é o maior engano do homem. A ilusão de que qualquer coisa desta terra vai permanecer para sempre. Não. No livro de 1 João, capítulo 2, lá pelo versículo 16, 17, ele fala: o mundo passa, e a sua concupiscência vai passar, e tudo que há no mundo vai passar e desaparecer para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. A minha pergunta é: quem gostaria de ser este único que Deus viria buscar e falar: este é totalmente meu? Logo que eu cheguei no Quênia, a primeira vez que eu me encontrei com o profeta do Senhor, em um evento no escritório central, ele parou na minha frente muito bravo. Ele não estava muito manso não, ele estava bem bravo. Ele olhou para mim e falou: então você está me dizendo que vocês têm um canal do YouTube que tem 40 mil inscritos? Naqueles dias, eu era só uma adoradora e tradutora. Ninguém nem me conhecia. Ninguém nem sabia nem quem traduzia. Então eu não tinha igreja, mas tinha um canal no Brasil chamado Alerta Brasil. E naqueles dias tinha, acho que 44 mil inscritos. Ele parou na minha frente e falou: então você está me dizendo... e o meu canal que tinha mais, acho que 15 mil inscritos. Você está me dizendo que vocês têm um canal no Brasil com as mensagens do Senhor que tem 44 mil inscritos? Aí eu toda feliz, né? Falei: sim, Senhor. Ele disse, bem bravo para mim: se 5 entrarem com você, dê-se por feliz. Eu quase caí da cadeira. E aquilo gerou um pânico em muitas pessoas que já acompanhavam as mensagens. E cada um pensou: será que eu sou um destes 5? E desde então, amados, começou uma batalha na minha vida para transformar estes 5 em 5 milhões, em 50 milhões. E dizer: Senhor, eu não aceito 5. Senhor, não, que esta palavra não se cumpra. Mas eu digo para vocês que conhecem esta voz e se arrependeram dos seus pecados: o reino de Deus está aqui. Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Por isso o Senhor fala em Romanos 12: ofereçam vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Glorifica a Deus com o seu corpo. Por quê? Nós estamos vivendo a geração daqueles que adoram o seu próprio corpo, daqueles que lutam para manter este corpo jovem, bonito, elegante, atraente, saudável, e não tem nenhuma preocupação com a sua alma.
daqueles que seguem os caminhos deste mundo, usando este corpo como instrumento de sedução, como instrumento de cobiça. E o Senhor falou: você sabia que a última etapa da tua redenção é a glorificação do teu corpo? Por isso, santifica o teu corpo para Deus. Há um padrão celestial totalmente desprezível para este mundo. Assim como Jesus, que era Deus, o Rei da Glória, Ele veio de uma forma humilhante a esta terra. E Ele suportou a humilhação e o vitupério. Ele viveu um padrão totalmente diferente do tempo dele também, por amor a nós. Todos os que vão segui-lo vão também passar por este caminho de humilhação, de rejeição, de escárnio, de zombaria e de desprezo por esta geração. Ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem, não entrem no molde e no padrão deste mundo perverso, que está corrompendo o corpo criado à imagem e semelhança de Deus, com tatuagens, com piercings, com pecados sexuais, com cobiças sexuais, acrescentando partes do seu corpo para parecer mais atraente e chamar a atenção, removendo partes do corpo para estar adequados e moldados aos padrões, para ser aceito, aprovado e aplaudido. Mas tem um povo que Deus reina neles e o padrão deles é outro. Eles habitam na presença do Senhor. E a lei que está escrita no coração deles é a lei de Deus. Um dia, como eu anseio, como eu gemo e como eu choro. Um dia esta terra vai viver o reino. Um dia a lei que será estabelecida nesta terra será a lei de Deus. Neste tempo, está se levantando na terra uma concupiscência extremamente mortal e grave, chamado homossexualismo. Esta concupiscência é o ápice da rebelião. É quando um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, como homem ou mulher, declara diante do Criador e diante de toda a terra e da criação, que ele não é o que Deus o criou para ser. Ele é o que ele quer ser. Alguns homens querem ser mulher, outras mulheres decidem ser homens. E o mais trágico, e o mais horrível, e o mais dolorido, alguns homens, seres humanos, estão escolhendo ser animais. Eles querem ter a aparência do animal, irracional, negando a criação, a imagem e semelhança de Deus. Até quando Deus suportará isto? Oh, meus irmãos e minhas irmãs, do Ministério de Arrependimento e Santidade, vamos ser homens e mulheres segundo a imagem do nosso Deus, conforme Ele nos criou. Vamos zelar deste corpo, porque este corpo tem um dono. Você não faz do seu corpo um verdadeiro filho de Deus, que é o reino de Deus. Não faz do seu corpo o que você quer. O Espírito que habita em você te conduz a viver e a ter um comportamento adequado com o padrão original para o qual você foi criado. E então esta terra, criada por Deus, mas dominada pelo pecado e pelas trevas, porque o reino de Deus não está aqui. Eles estabeleceram leis injustas,
que proíbe que a palavra do Criador seja transmitida à sua criação. O profeta do Senhor, o Dr. David O'War, fez um discurso dentro do parlamento de Palermo, na Itália. E ele falou algo ali, não explicitamente, mas para mim ficou muito claro. Vocês aprovaram legalmente o homossexualismo e o aborto, desprezando a lei do Criador. E vocês, com as suas leis injustas, vocês tiraram destes seres que Deus ama e quer salvar o direito de saber que eles estão em pecado, proibindo que eles sejam confrontados no seu pecado. Por quê? Por causa de algo que vocês chamam de direitos humanos. Ele tem o direito de ser o que ele quer. Ai, como se a terra não tivesse um dono, como se não houvesse eternidade, e como se ninguém fosse prestar contas depois. Você tem o direito de ser, mas aí a pergunta é: será que este travesti não tem o direito humano de saber que se ele morrer, ele estará eternamente no lago de fogo? Então, o que você chama de direito humano? É viver um tempo nesta terra? Ou é ter consciência da eternidade e então viver segundo o padrão da eternidade? Eu amei isso e eu falei: Senhor, quantos, se fossem confrontados, iriam pelo menos falar: Senhor, eu quero ser salvo, porque eu perdi a consciência, eu fui aprovado do jeito que eu sou. Inclusive eu frequento uma igreja que me permite ser assim. Nunca ninguém me falou que eu estou em pecado, que o Senhor não mudou, que o Senhor destruiu 2 cidades no livro do Gênesis capítulo 18 e 19. Por causa deste pecado, o Senhor destruiu o mundo antigo inteiro por causa do pecado sexual que infestou a terra inteira, até o ponto que não tinha conserto. E eles poderiam estar sendo moldados segundo o padrão do reino, mas estas leis injustas tiraram deles o direito de saber do seu destino eterno. Até quando? Até quando o Senhor suportará? Então agora, neste tempo, o Senhor está restaurando o Evangelho eterno. Está restaurando o reino de Deus dentro de nós. Está restaurando e pondo diante dos nossos olhos o padrão altíssimo e elevado do reino, que fez com que o próprio Deus fosse para a cruz. É muito mais alto do que qualquer um de nós pode imaginar. Mas então vem o Espírito Santo e fala: é possível. É possível ser santo, separado e puro, no espírito, na alma e no corpo. Quem quer? É possível. Esta promessa de Deus, de que o reino de Deus virá fisicamente, acontece mais de 340 vezes no Antigo Testamento. E 120 vezes no Novo Testamento. Deus avisou de geração em geração que chegará o tempo, depois que alguns eventos se cumprirem, Ele mesmo virá reinar. Mas eu digo para vocês, nós não temos que esperar. Ele já está reinando aqui. Aleluia.
Este é a verdadeira redenção, quando tudo se cumprir, quando os livros forem fechados. Aqueles que se tornaram reino, aqueles que permitiram que o Senhor reinasse neles, que se submeteram ao reino, à vontade, ao domínio. Não pense em reino como um lugar físico, quer dizer Deus comandando, Deus no governo. Abram comigo em Lucas 19. E vocês vão ver que coisa muito estarrecedora, que nós não temos noção. Eu hoje passei no caminho para cá, as mega igrejas estão lotadas de pessoas sedentas por água podre, por prosperidade, por riqueza, pelo bem-estar deste mundo. Ali não existe cruz. Ali não existe sangue. Por quê? Porque ali não existe o Espírito Santo que convence de pecado e que leva o homem a chorar pelos seus pecados e se arrepender e ter consciência da sua destruição eterna quando sair desta terra. E então ele clamará por um Salvador e o Senhor dirá: eis-me aqui, para isto eu vim, para te arrancar deste tormento eterno. Eu disse: Senhor, eu me arrependo, mas sempre foi um remanescente. Ninguém fala a verdade. Lucas 19, versículo 27, está muito aberto na minha Bíblia. Amados, nós temos que ter consciência que só são dele aqueles que obedecem a ele. Só são filhos de Deus e filhos do reino, que onde ele reina agora, e depois eles reinarão com ele, começando na terra e depois por toda a eternidade, quando este primeiro céu, esta primeira terra for destruídos. Eles tinham algo. Aqui ele diz: quanto porém a estes meus inimigos. Grifa esta palavra. Deus chama de inimigos, que não quiseram, voluntariamente não deixaram, não quero que eu, o Senhor, reinasse sobre eles. Amados, o padrão é claro. Aqueles que não permitem que Deus reine e seja Senhor no espírito, na alma e no corpo deles, eles se constituem inimigos de Deus. Você pode estar numa igreja, você pode estar neste púlpito, você pode estar fazendo cruzadas, evangelismo, mas se você ainda é dono da sua vida e quer agradar o mundo, não é possível. É impossível agradar ao mundo e agradar a Deus. É impossível. O mundo pode falar o que quiser, os filhos de Deus, eles não vão ceder. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram. Veja, quanto eu amaria que Deus me forçasse, ou que Deus forçasse em pessoas que eu amo. Mas você sabe que a morte não vai te mudar, né? Você sabia disso? Repita comigo para ficar gravado. A morte do corpo não é nada. O que eu verdadeiramente sou viverá eternamente no céu com Deus, pela obediência e submissão, ou no inferno, no lago de fogo, pela minha rebelião. A morte
não vai me mudar, porque eu não sou o meu corpo. Ou seja, se você não quis Deus agora, quando você morrer, você não vai querer Deus. Se você não quis, aqui ele está falando de querer, que Deus reinasse sobre a sua vida. Quando você sair deste corpo, você vai continuar não querendo. Você nunca poderá entrar no céu, porque você vai chegar lá, Deus vai dar um comando, você vai desobedecer, e aí você vai dizer, eu não pedi para estar aqui, o Senhor me trouxe porque o Senhor quis. Vamos parar para meditar nesta manhã. Deus está reinando em nós. Senhor, eu não conseguia ler a Bíblia. Senhor, o meu pastor. Senhor, Deus disse que na nova aliança Ele faria algo maravilhoso. Ele imprimiria as leis dele no nosso coração. Vamos lá em Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Deus fez algo maravilhoso para que os cegos possam ser salvos, para que os surdos possam ser salvos, para que os analfabetos possam ser salvos, para que os muçulmanos, num país onde não tem ninguém que prega, possam ser salvos. Olha o que ele diz no versículo 10 em diante. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nós somos parte desta nova aliança. Não mais no sangue dos bodes e dos cordeiros, mas no sangue de Jesus. Na mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra. Não é maravilhoso? Deus incluiu todos. Sabe de uma coisa? A lei estava escrita num livro. Você tinha que decorar, tinha que entrar na tua mente, você tinha que fazer. Ele falou, não, eu não vou fazer mais isto. Eu vou mudar a tua natureza. Eu vou fazer você nascer de novo. E agora a nova criatura, ela tem a lei de Deus impressa na sua mente, escrita no seu coração. Você crê nisto? Então reivindique isto diante de Deus. Porque se Ele prometeu isso, é para que todos possam obedecer. Então Ele diz no 11, então, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão. Aleluia. Desde o menor até o maior deles. Pois eu serei misericordioso para com as suas iniquidades. E terei misericórdia dos seus pecados. Eu jamais me lembrarei. E aí no 13 ele diz, e quando ele diz nova aliança, tornou antiquada a primeira. Ou seja, a nova aliança no sangue de Jesus, ela é mais elevada, porque ela é perfeita, ela mudou o homem, ela mudou a nossa natureza. Agora o Espírito Santo veio e nós nos tornamos reino de Deus. E porque Ele está reinando aqui, nós gememos junto com a criação, para que Ele venha reinar na terra.
E nós vamos estar lá. Enoque viu Jesus vindo para julgar este mundo. E nós também já podemos ver. Assim como nós cantamos aqui Apocalipse 5, aquele momento grandioso quando todos estarão diante do trono. Nós podemos viver isto agora. Vamos buscar do Senhor uma adoração santa, dentro de um templo santo do nosso coração. Então vamos nos levantar, amados e preciosos filhos de Deus, aqueles nos quais o Senhor reina, aqueles que voluntariamente quiseram que Jesus reine nos seus corações, aqueles que, sabendo que quando Ele reina em nós, muitas vezes não vamos esperar a aprovação, porque a luz que resplandece de nós vai trazer grande incômodo às trevas ao nosso redor. E repitam comigo: meu Rei Jesus, eu reconheço nesta manhã, de todo o meu coração, que Tu és o único soberano, o único Senhor, aquele a quem o Pai enviou, para que com o seu próprio sangue comprasse da terra adoradores para o Deus. E hoje, de todo o meu coração, eu escolho voluntariamente me submeter completamente ao Teu senhorio. Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, não há em mim nenhuma condição de ser totalmente submisso a Ti, mas eu creio, eu escolho crer que Tu tens poder para esmagar debaixo dos Seus pés tudo aquilo em mim que é rebelde contra Ti. Senhor, neste dia, por pura misericórdia, venha na minha vida como Rei e Senhor, e assenta-te no trono do meu coração como único Senhor, e estabelece o Teu poderoso, o Teu glorioso e o Teu eterno reino dentro de mim. Senhor, eu escolho ser reino de Deus. Eu escolho voluntariamente que Tu reines, e eu te peço humildemente: reina em mim, reina em mim, reina em mim, e estabelece a Tua pureza, a Tua santidade, a Tua inocência, a Tua justiça, a Tua maravilhosa luz, a Tua gloriosa presença no meu ser, para que eu seja uma poderosa luz resplandecendo nas trevas deste mundo. Senhor, faz fluir em mim a adoração do céu, que eu seja um centro de adoração, aonde Tu sejas adorado dia e noite neste templo do meu ser. Senhor, estabelece em mim e faz fluir em mim e através de mim a adoração celestial, para que este mundo possa conhecer-Te e saber que Tu és o único caminho, a única verdade, a única e verdadeira vida de volta para Deus. No mais poderoso nome de Jesus, eu Te imploro, mantenha o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me sustente
até o último suspiro, em total santidade e unidade contigo, para que quando a trombeta soar, eu seja totalmente atraído para ti e possa habitar contigo para sempre. Que eu possa contemplar a tua amada face e que o teu santo nome esteja eternamente na minha testa. Eu te agradeço eternamente, meu Pai, meu Criador, por Jesus Cristo, meu Senhor, e pelo sangue do Cordeiro, que abriu o novo e vivo caminho de volta para ti. Hoje, em nome de Jesus, eu nasci de novo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor e vamos adorar ao Senhor. Amados, algo maravilhoso está acontecendo na terra, mas tão poucos estão enxergando. Os olhos estão fechados, os ouvidos estão fechados, mas o Deus Criador e Recriador, Ele está usando uma poderosa voz para restaurar o corpo humano, para levantar aleijados do chão, do pó. Pernas mortas são ressuscitadas pelo comando desta voz que está sendo usada pelo próprio Criador. Ouvidos surdos, mortos, estão sendo ressuscitados. Ouve, porque o ouvido surdo ouve a voz do Senhor comandando Abraão. Olhos cegos mortos, nervos ópticos mortos, são ressuscitados pelo comando. Enfermidades incuráveis. Amados, cada milagre desse é uma prova concreta que o Senhor está visitando a terra e ressuscitando o seu povo. Arrancando um povo da paralisia espiritual, da cegueira espiritual, da surdez espiritual, e um povo está agora levantando e correndo a carreira, andando no caminho estreito. Olhos agora cegos espirituais estão abrindo, eles estão entendendo que a vinda do Senhor está próxima, que eles agora podem morrer a qualquer momento, e que eles têm que escolher agora, neste minuto, se estarão com Deus ou se estarão separados dele. Os ouvidos surdos estão abrindo, eles estão ouvindo a voz do Senhor como eles nunca ouviram, dentro dos seus corações, dentro dos seus corações. Ou seja, o Senhor tem sido misericordioso. Ele está manifestando de forma física o que Ele está fazendo com a igreja de uma forma espiritual. Vamos adorar este Deus que não nos deixou perecer no nosso pecado, que não nos abandonou. Aleluia. Eu peço ao arcebispo João que rapidamente passe, mesmo sem som, enquanto ouvimos a adoração, em adoração a Deus, os milagres que foram enviados hoje. Não sei se os do Quênia ou os do Brasil. O Senhor está curando muitos no Brasil. Vamos adorar ao Senhor. O poderoso serviço de cura na nação da Suíça. Vamos cantar aleluia e olhar este maravilhoso.
Os olhos cegos abram. Os ouvidos surdos abram. Pode pôr som, arcebispo? Father, pop open deaf ears. Pai, escuta aberto os ouvidos surdos, pop. Seigneur, Que o Senhor abra os ouvidos. Pop, ouvre la pop, Seigneur. That the deaf ears may hear sound and become sensitive. E o que os ouvidos surdos possam ouvir o som e se tornarem sensíveis. Abaixa um Afin que pouquinho les a oreilles música. sourds puissent écouter le son et deviennent Só sensibles. abaixar. In the mighty name of No Jesus. poderoso nome de Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Mighty Father Jehovah Elohim. Pai poderoso Jeová Elohim. Dieu puissant, Père puissant, Jéhovah Elohim. Mighty Father. Pai poderoso. Puissant Père. There are blood conditions here. Tem pessoas com enfermidade do sangue aqui. Il y a des situations de sang ici. I now curse every condition of the blood that has affected you. Eu agora amaldiçoo Receba toda a sua condição cura, do você sangue que que está afetou aqui vocês. Je maudis maintenant toutes les conditions de enfermidade maladie do du sang sangue. qui vous ont affecté. And I decree the eternal blood of Jesus to wash you now. E eu decreto o eterno sangue de Jesus para te lavar agora. Le sang éternel de Jésus de vous purifier maintenant. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Puissant nom Jesus. de Jésus. Mighty Father. Poderoso Pai. Puissant Père. There are tumors here. Há tumores Il y a des aqui. tumeurs ici. And cancers. E cânceres. Cancer. And fibroids. E fibroses. Fibro. I ask you to dissolve the tumors tonight. Bust them, poop, bust them open. Eu te peço para dissolver os tumores e destruir, Je vous demande de dissoudre simplesmente les tumeurs, de les explodi-los. exploser, de les détruire, Seigneur, And dry up the wounds. E secar as feridas. Curar as feridas. afin qu'ils soient guéris. In the mighty name of No Jesus. poderoso nome de Dans le Jesus. puissant nom No de poderoso Jésus. nome de Right Jesus. now, Agora mesmo. À Agora, ce moment, I decree that let every condition submit under the authority of the blood of eu Jesus. decreto que toda condição, toda enfermidade se submeta debaixo da autoridade do sangue de que toute Jesus. condition soit soumise à l'autorité du sang de Jésus. And everybody here now, E todos aqui agora, Que tout le monde maintenant, in the mighty name of Jesus. no poderoso nome de au nom de Jesus. Jésus, Even those tuned in by camera, Até mesmo aqueles que estão sintonizados pelas câmeras, la caméra, globally, globalmente. now receive your healing in the mighty name of Agora receba a sua cura no poderoso nome de Jesus. dans le nom puissant de Jésus. Jesus. So shall it be, amen. Que assim seja, amém. Sera-t-il? Amen. It is finished now. Está acabado, acabou agora. Aleluia, aleluia, Criador invisível, se manifestando de forma visível para que todos creiam que a mensagem do mensageiro é verdadeira. Que de fato a voz que decretou que os ouvidos surdos abram, olhos cegos abram, enfermidades sejam curadas, esta mesma voz está dizendo: o Messias está vindo. Todos precisam se preparar, arrependam-se e vivam em santidade e justiça. Entendam os milagres. Listen to me. Écoutez le prophète de l'Éternel. É para edificar a fé, J'ai donné une prophétie Before I left para que Nairobi, avant creiam. de quitter Nairobi, at the headquarters, Lá no quartel-general. au quartier général. and we put it on YouTube. E nós colocamos e Nous postamos les isso. avons mis à YouTube. And I said, E eu disse: Et je dis the church has an upstairs. que E o l'église profeta a do une Senhor havia mezzanine. falado numa profecia que a igreja onde ele iria teria uma parte alta como neste altar aqui. From upstairs, there's nobody Vejam, as pessoas vieram no lugar de cima. Les gens sont venus, mais e que as avant, pessoas il y avait iriam personne. descer e estariam na parte de Et baixo. je dis, I simply point at blind eyes and they open. Eu simplesmente j'ai simplement pointé. Et ça s'est ouvert. I saw these eyes.
vi esses olhos. Je vis ses yeux. Senhor está aqui. Senhor está aqui. Senhor está aqui. Senhor, tu és bem-vindo. Senhor, nós te reconhecemos. Nós te reconhecemos, Pai, nestes milagres maravilhosos que estão anunciando o reino de Deus que está vindo à terra. Alléluia. Senhor está aqui. Jesus. O que aconteceu? My father, she could not see the far. She could not see the side. My father, she can see. She can see clearly now. My fathers. Hallelujah. Pode ver claramente, meu My lords. Os olhos dela abriram. Ela quase não enxergava. My Lord, myopia eyes. She was not able to see. Now she can see clearly, my father. Eu não conseguia ver, mas ela pode ver claramente agora. E o grande poder de Deus saiu do profeta do Senhor e tocou esta mulher de uma forma muito poderosa. Ouvidos totalmente surdos, instantaneamente explodiram abertos. Aleluia. Cristo vive. Cristo vive. Aleluia. Ele tem muito poder. Aleluia! Ouvidos surdos abriram. Obrigado, Jesus. This daughter Essa filha, Jesus. came with hearing aid. ela estava com o aparelho de ouvido. Elle mettait les appareils pour entendre. Apparatus. Estava com o aparelho do ouvido. Pero elle she removed. Mas ela removeu o aparelho Elle do a ouvido. enlevé l'appareil de l'oreille. And she said the sound is too much. Elle a dit le son est très fort. She was wearing hearing aid. Olha, ele estava usando o aparelho do Oui, ouvido. elle portait un appareil pour écouter. And what happened today? E o que Today aconteceu she hoje? took it out, my Lord. And say, E ela And disse: said, I can hear very Aujourd'hui, elle a well. enlevé l'appareil. Elle dit, mais elle peut entendre clairement. Elle peut maintenant entendre clairement. Ele está. She was not able to balance because she has a marriage condition. Now she's Essa mulher tinha uma condição muito severa de falta de equilíbrio. right now. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Severa dor nas mãos e nas pernas desapareceram instantaneamente. O Senhor está aqui. 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 Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. She can spinal cord. She can run. She can run now. You don't breathe. look at this. Look at this. Yes. Look at this. Yes, my Lord. Yes. Oh, yes. Hallelujah. Let's do it. Let's do it again. Do it again. Faça de novo. Again. Again. Which shoulder was painful also? Okay. What you can? No, just do it total. Apenas faça totalmente. Aleluia. Hallelujah. Thank you, my daughter. Hallelujah. Her feet has been healed, my father. What was it? My Lord, she had a lot of pain when she said right leg. Now she's completely free. My Father, the blood has been running over this lady. Check out el baño. Toute ta
must disappear, and the pain is disappear right now. Yes. Sim. Oh yes. And Oh the pain yes. is gone. Completely, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. I should feel like something. She felt something. Something lousy changes from the E a massiva unção de cura do Senhor tocou naquela reunião, curando muitas pessoas e libertando-os totalmente. E a palavra e a mensagem da vinda do Senhor foi estabelecida e consolidada através da cura de muitos que estavam naquele lugar, naquele dia. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele está visitando a terra. Ele se lembrou de nós. Aleluia. Aleluia, glória a Cristo Jesus, o Messias. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Aleluia, pode ser hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de Cristo que excede todo entendimento. E que os vossos espíritos, almas e corpos sejam achados santos e irrepreensíveis e em paz na vinda do Senhor. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E que Cristo reine soberano em todos os nossos corações. Em nome de Jesus. Shalom. Um dia menos na terra, um dia mais perto do Senhor. Vamos nos preparar hoje.